O tema de hoje é de Jesus, amor incondicional. O amor de Deus é tão grande sobre as nossas vidas que nós não conseguiríamos medir. Se você conhecer uma pessoa que é apaixonada, mas loucamente apaixonada, às vezes é loucura, mas o amor de Deus sobre o teu povo é sobrenatural. Jesus Cristo, sabe, Ele sempre cuidou de nós, através do Espírito Santo que nos move. E hoje nós vamos meditar sobre a pessoa central da sua fé, que essa pessoa é chamada Jesus Cristo. Amém? Ele é a pedra angular, o motivo da nossa esperança, é o caminho para a vida eterna, através de 4 pilares. E nós iremos explorar quem Ele é e quem Ele significa para nós. O que significa Deus para nós? O que significa Jesus para nós? O que significa o Espírito Santo? O que tem se mover sobre nós? Por que nós adoramos tanto a Cristo? E por que esse amor flui de dentro de nós? E eu quero dizer no nosso primeiro tópico, que é o Verbo encarnado. O Verbo encarnado é o nosso primeiro tópico e nos leva ao início, sabe? Antes mesmo da fundação do mundo, sabe? Está escrito em João 1:3 que diz assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nada tinha feito. Jesus não é apenas um profeta ou um mestre, não, e não é apenas só isso, Ele é o próprio Deus que se fez carne. Ele teve que nos amar tanto que Ele se veio como homem aqui. Ele desceu do céu, o Criador se tornou parte da sua criação. Você imagine Deus Todo-Poderoso, Ele falou assim: não, calma aí, eu tenho que me passar por isso, sabe, eu tenho que ver como os meus filhos passam. Eu vou me fazer carne para que o pecado deles saia, sabe, para que pudéssemos conhecê-lo verdadeiramente. Ele teve que se fazer carne. Aleluia. 2. O sacrifício perfeito. Segundo ponto, foca no propósito da sua vida, o sacrifício. Jesus, quando Ele veio à terra, Ele teve que ser um sacrifício perfeito. Ele não poderia fazer de qualquer jeito. Nenhum homem aqui na terra conseguiu, sabe, fazer 100% as obras de Deus. Nenhum homem conseguiu, sabe. Então Deus veio como carne, e Ele fez assim: não, eu vou pagar o preço. Você imagine Jesus aqui sendo açoitado, sendo, sabe, maltratado, chicoteado, sabe, levando a morte, sendo, sabe, xingado de todos os nomes. E calado Ele estava, e calado Ele ficou. Eu imagino, eu gosto de viajar na história bíblica, eu imagino os anjos lá em cima com as espadas, sabe, de fogo, falando assim: Deus, manda, libera uma palavra para nós descer lá. Basta um anjo só, já acabava com tudo, não precisa. Eu acredito que Jesus aqui na terra fala: não, deixa se consumar. Eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço pelo esse homem, sabe? Eu vou pagar o preço pelo Sérgio. Eu vou pagar o preço pela Lu. Eu vou pagar sobre a Beth, sobre a Tânia. Eu vou pagar. Tem que pagar o preço. Eu vou. Nosso pastor acabou de falar. Eu vi, sabe, do candomblé. Eu vou pagar o preço, mas ele vai fazer coisas terríveis. Eu vou pagar o preço. Esse é o preço de eu ir lá. Eu vou pagar. Porque é o seguinte, Satanás, você não vai ter poder sobre a criação. Você não vai destruir o que o Pai criou. Se for preciso eu ser maltratado, eu pago esse preço. Olha o que está escrito em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe, muitas pessoas perguntam: pastor, o fulano se matou enforcado, e agora ele foi para o inferno, porque a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino do céu. E aí, pastor, ele foi para o inferno? Eu falei: eu não sei, eu não sou Deus, como que eu vou saber que ele foi? Mas a palavra diz. Mas eu falei: mas a palavra diz, se você se arrepender no último segundo da tua vida, você pode ter a salvação. Quem sou eu para condenar ele? Quem sou eu para condenar a prostituta? Se Jesus o abraçou. Sabe quando a mulher adultéria está com a frente de Jesus, aquele monte de homem para apedrejar, para querer matar ela, porque a lei dizia: mata ela, que ela é adúltera. Quando eles perguntam: e aí, mestre, e agora? Prova o teu amor. Vamos ver se você tem argumento, vamos ver se você tem amor
mostra aí, Jesus, a lei de Moisés manda eu matar. Eu vou matar. Às vezes nós, ser humano, matamos com as nossas palavras. Ah, fulano, tomara que morra, tomara que se dane, tomara que se perca. Ah, ele não tem jeito, não tem cura, não tem libertação. Não! Sabe, Jesus fala, quem não tiver pecado aqui, ataque a primeira pedra. Não teve um que ficou lá, mas por que um não podia falar assim, eu sou santo e opa? Porque sabia quem era Jesus. Jesus morreu numa cruz para que toda a culpa e condenação que estava sobre as nossas vidas fosse levada para Ele, sabe? Mas Deus, Ele provou o seu amor grandioso por nós, sabe? Jesus não apenas viveu entre nós, mas também morreu por nós. Ele deu a sua vida por nós. Será se nós analisarmos as nossas próprias vidas, pensar no nosso dia a dia, será que Jesus merecia morrer por nós? Sabe que nós temos as nossas autodefesas, sabe o que é, Senhor Jesus? Foi só um pecadinho, mas eu gosto tanto disso aqui que não é tão assim, né? Não, eu peguei isso aqui e levar aqui no meu bolso, eu esqueci, pô, Jesus, me perdoa, sabe? Ele amou, Ele deu sua vida. Muitos me condenariam se eu levasse isso aqui ao inferno, mas Jesus falava assim, meu filho, eu te amo tanto, se arrependa, devolva para o seu dono e fala, me perdoa. A maior atitude do homem hoje em dia, eu creio que é o caráter dele e mostrar o seu amor. Sabe como? Eu não preciso dar um jeitinho, eu não preciso, mas vai ser... Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu não preciso, que eu sou um servo de Ti, e me ensina, Senhor Jesus, a viver o Teu propósito, me ensina a mudar o meu caráter, me ensina a mudar a minha vida. Sabe, a sua morte na cruz não foi um acidente, não foi por acaso. Ele já sabia o seu processo. Ele sempre falou para os seus discípulos, está chegando o dia, sabe? Mas antes de um ato deliberado de amor, o pagamento pelos nossos pecados, Ele se tornou o cordeiro sem mancha. Eu vejo essa passagem quando Ele é um cordeiro sem mancha, um cordeiro perfeito. Eu vejo uma mãe quando um filho, sabe, por deslize da vida, ele vai preso, alguma coisa, a mãe chega lá e fala assim, não, seu delegado, não foi ele que matou, fui eu. A mãe sabe que foi o filho, mas o amor dela é tão grande pelo seu filho que ela fala, eu quero pagar o preço. Jesus, Ele pagou o preço, mesmo não tendo culpa, não tendo mancha, o sacrifício perfeito que nos reconciliou com Deus. Foi Jesus, Ele fez essa ponte, Ele fez esse canal, é Ele quem faz. Mas fala, Senhor, eu não mereço. Realmente, se nós formos pensar nas nossas vidas, no nosso falar, sabe, no nosso jeito de ver, nós não merecemos, mas só que a graça dele é derramada sobre as nossas vidas, sabe, a sua morte nos ofereceu perdão e oportunidade de uma nova vida. Essa morte não foi à toa, essa morte foi para que Ele tirasse, sabe, as nossas vidas da escravidão, sabe, vai dizer assim, Satanás, você não tem poder. Você não tem poder sobre a vida dos meus irmãos. Você não tem mais poder de agir na prostituição. Você não tem mais poder de usar na mente dele, sabe, nos vícios, não tem. Você não tem poder mais de controlar a doença no corpo dela. Por isso que nós, como cristãos, nós declaramos a cura. Mas parece que não acontece com nossos olhos. Mas para o Senhor já aconteceu, porque eu creio que a palavra tem poder. No louvor nós cantamos agora, haja uma palavra, basta uma palavra, que o Senhor muda toda essa aleluia. Fugindo um pouco do meu tópico, eu era um ex-drogado, sabe, às vezes parece, puxa, que orgulho tal. Não é orgulho, porque se você for pensar friamente, ser um drogado, sabe, na minha época, eu acredito que eu tinha uns 12 anos, é humilhante para a família, é humilhante para todo mundo, mas o que acontece? O Senhor me resgatou, sabe, a minha juventude foi inteira, sabe, perdida. Se você fala assim, como você fala, não sei, gente, eu não sei, é poucos flashes que eu tenho na mente. Mas só que o Senhor tinha um propósito, assim como Ele teve no pastor Alexandre com os 13 anos, Ele teve na minha vida. Ele usou um homem para me abençoar, sabe, para me ajudar a tirar daquilo. De várias surras que eu tomei, eu lembro de uma. Parece, poxa pastor, mas essa aí doeu. Doeu, mas foi a que me ajudou a libertar. Se eu fosse comparar na Bíblia, eu falava que minha mãe é aquele anjo que ficou na frente da porta do Éden, com uma espada na mão. Era minha mãe com uma tampa da panela de pressão. Ela me deu tanto, irmão, eu não esqueço. Muito louco de droga,
mas eu não esqueço, mas foi uma sua que eu falo, Senhor, obrigado. Sabe por quê? Ali eu vi o desespero de uma mãe falando assim, ei filho, eu te amo. Sabe, o povo quer você longe, o povo, sabe, não quer ver você na casa deles, não quer ver com os filhos deles, com toda a razão, mas eu te amo, mas eu estou com tanta raiva de você, que eu vou descontar, você sai dessa vida, você sai. Mãe desesperada. Imagine o nosso Pai, nosso Deus, mandou o seu filho, sabe, se matar, sabe, ser crucificado, ser chicoteado, ser cuspido, humilhado, sabe, na sua própria terra, nos seus próprios lar, para que hoje nós temos a liberdade de declarar, Senhor, cura minha família, Jesus, transforma a minha vida, transforma o meu caminho. Senhor, eu queria para ontem, mas o tempo é do Senhor e eu tenho certeza, se eu declarar, Jesus, o céu se moverá e há um poder no céu que vai transformar as nossas vidas. Se hoje eu estou aqui, porque lá atrás teve palavra, teve pessoas que orou, teve pessoas que jejuou, sabe, aquele tempo eu devia pensar assim, será que vale tanto a pena? Hoje quem me vê aqui sabe do meu passado, falou, valeu a pena. Valeu a pena, porque o Senhor, Ele não falha. Os propósitos do Senhor vai se cumprir na minha e na tua vida, porque o que Ele tem para nós é poderoso e é grandioso. E eu creio, Jesus, em nome de Jesus, quando parece que está tudo perdido, Pai, o Senhor move os céus e a terra. Aleluia, aleluia. O terceiro pilar é a base da nossa esperança, a ressurreição. Sabe, morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão, sabe, e ele voltará como um leão rugindo sobre as nações. É sobre as nações, não é sobre só Israel, é sobre o mundo. Ele veio como um cordeiro manso, e ele nos salvou. Mas quando ele voltar como um leão da tribo de Judá, um leão poderoso, onde defende, sabe, a sua nação, defende o seu povo, em nome de Jesus Cristo. E eu creio, Pai, e declaro em nome de Jesus, Pai, que nós estamos ansiosos, Senhor Jesus, pela Tua vida. Mas enquanto isso não acontecer, Pai, nos dê espírito de ousadia, nos dê espírito de poder, nos dê, Senhor Jesus, palavra para que nós possamos saquear o inferno, Pai. Assim como Jesus foi lá no inferno, pegou a chave de Satanás e prendeu ele, Senhor, nós queremos resgatar o nosso irmão, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Nunca declare na tua vida, eu não consigo, eu sou apenas um membro normal. Não, você não é um membro, você é um vaso, você é uma arma na mão do Senhor, sabe, você é um cordeiro para a sua família, mas também você é um leão para defendê-la, sabe, nunca desista dos seus propósitos, dos seus limites, sabe, às vezes as pessoas não desanimam, falam assim, você não pode, não pode para você, mas para Ele eu posso, todas as coisas eu posso em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Nunca desista. Parece que está perdido, mas não está. O Senhor está no controle. 3. A ressurreição triunfante. 1 Coríntios 15:3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nosso pecado, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. A tumba vazia é a prova de que a morte não pode detê-lo. Irmãos, se nós formos ver a história de Jesus ressuscitou várias pessoas foram ressuscitadas. Fala, pastor, então todos também têm o meu poder? Detalhe, todas morreram, mas Jesus ressuscitou e a tumba dele está vazia. Por que está vazia? Porque Ele reina hoje do lado de Deus Pai, nos protegendo, nos defendendo, cuidando de nós e da nossa família. Então Ele vive até hoje, e através dele, tudo que nós declaramos, tu é curado, tu é liberto, é Ele quem faz, é Ele, sabe, a ressurreição de Jesus não é apenas um evento histórico, garantia da nossa própria ressurreição e da vitória sobre o pecado e sobre a morte não tem poder sobre Jesus, a morte não teve força para Ele, sabe, se a morte achou que ia vencer, perdeu, playboy. Hoje nós vivemos a graça do Senhor, porque a causa da sua ressurreição, temos a promessa de uma vida eterna. A promessa de nós, para nós hoje aqui, sabe, é que um dia nós estaremos reinando com o Senhor. Mas pastor, quem sou eu para reinar com Deus? O Filho amado, o Filho pródigo, o Filho abençoado, ao qual Ele zela por nós. Aleluia. E eu creio, sabe, poderosamente,
as nossas vidas já são abençoadas e serão muito mais pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto, o Senhor que finalmente voltará. Finalmente olhamos para o futuro com grande expectativa. E realmente nós olhamos para o futuro. Quem olha para frente fala: nossa, se eu fazer uma faculdade hoje vai demorar uns 5 anos. Puxa, quanto tempo. Mas quando você se formar, você olhar para trás e falar: nossa, como passou rápido. Eu falei hoje com o meu pastor, eu falei assim: nossa, eu acordei segunda-feira, né? Fui dormir segunda-feira, quando eu acordei já era sexta. Eu falei: meu, como pode mudar tanto? Como o tempo está tão abreviado? Não consegue fazer nada. E se você ficar o dia inteiro em casa, quando chegar no final do dia, ou se você trabalhar o dia inteiro, quando chegar no final do dia, você fala assim: meu, o que eu fiz hoje? Eu fiz nada, o tempo acabou. Não tenho tempo. E o tempo é algo tão valioso que nada no mundo compra. Não tem como voltar. O que passou, os louvores que passou. Esse momento que nós louvamos, passou. Não vai ter ele mais. Pode ter outros, mas esse passou. Não tem como, sabe? E como você está gastando o seu tempo com Jesus? Como nós estamos gastando os nossos tempos, sabe, louvando, adorando? Como que está o nosso tempo? Será que só estão nas nossas obrigações? No nosso trabalho, nossa vida, nossa família, nossa saúde, nosso dinheiro, nossos bens? Como que está? Sabe? Como está as nossas expectativas? Atos 1:11 nos lembra: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Por quê? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vestir. Sabe, Jesus não apenas veio e morreu, ele ressuscitou. Ele ascendeu ao céu e prometeu voltar. Ele prometeu. Essa é uma das promessas, pelo menos para mim, a mais esperada. Desde quando me converti em 2010, alguns me chamam e falam: Dani é meio doido da cabeça. Fala: Senhor, eu não vou morrer, eu vou ser arrebatado, sabe? E do tempo que a gente está andando, Jesus está à porta a qualquer minuto. Isso pode acontecer para todos nós. Como nós estamos gastando nosso tempo? Será que nós estamos olhando só para o céu e vendo: Jesus foi embora, ele abandonou aqui? Porque acredito que os discípulos ficaram assim: mestre, onde você vai? E nós aqui agora? Nós vamos dispersar, nós vamos se perder. Esse povo romano vai nos caçar, mestre, volta. Não, antes falou: por que vocês estão olhando para o céu? Ei, vai vir alguém cuidar de você. Irmãos, se há alguém aqui que não é batizado no Espírito, ou acha que não é, fique em paz, porque o Senhor é que vai conduzir, é o Espírito Santo que nos abençoa. É Ele que nos traz alegria, é Ele que nos orienta quando nós estamos meio que perdidos. Não faz isso não vai para lá. É o Espírito Santo. É a mesma coisa quando ele fala assim no seu ouvido: vai ali para a pastora Mônica e fala isso para ela: olha, Mônica, eu senti isso no meu coração. É o Espírito Santo trabalhando em você. E às vezes a gente acha que não tem o Espírito Santo conosco. Eu fui ter certeza que era batizado no Espírito, eu, Daniel, quando eu fui de segunda vez no encontro. E eu lembro claramente, eu estava orando, eu, a pastora, o pastor, sobre a nossa irmã Denilson. E ali eu comecei a falar em línguas e eu nem percebi, irmãos. Eu só percebi porque eu lembro claramente que a pastora, eu acho que ela olhou, né? E falou: pastor Alexandre, falando em línguas. Aí eu continuei. E depois eu sempre esse lugar feliz. Falei: Senhor, eu sempre via, sabe, nossos pastores falando em língua. Eu falei: isso deve ser palavra gravada. Isso deve ser frases, sei lá, estranho. Meu irmão, quando você desfrui no Espírito, sabe, deixa Ele agir dentro de você, algo transformador acontece na sua vida. Quando os discípulos foram cheios do Espírito, sabe, houve poder. Onde Pedro passava, a sua sombra curava os doentes, porque era o Espírito Santo agindo dentro de você, era o Espírito Santo agindo dentro dele. Sabe, deixa o Espírito Santo entrar na sua vida, na sua casa, na sua família. Às vezes nós queremos tomar a frente de Deus, às vezes nós queremos fazer a obra do Senhor, mas Senhor, eu não aguento mais, sabe, Senhor, faça aqui a sua vontade aqui, transforma os nossos filhos, transforma as nossas vidas. Eu oro isso pelas minhas filhas, Senhor. Minhas filhas não querem vir, mas Senhor, em tuas mãos eu deixo elas, meu Pai. Eu brigo com elas, mas Senhor, é a tua vontade. Sabe por quê? No melhor momento da vida delas, eu tenho certeza que o Senhor vai transformá-la. Sabe por quê? Porque tem pai e uma mãe que ora. A nossa obrigação é interceder intensamente pelos nossos.
é importantíssimo você estar orando. Hoje a Mônica viu o Zay jogando bola sozinho, parecia que estava com alguém. E foi engraçado que a Mônica perguntou: e aí, cara, tá jogando bola com quem? Com o meu amigo. A Mônica já fez assim: como que é? Com o meu amiguinho. Ah, é? Como que ele é? Ah, não sei. Não sei o que. A Mônica foi chegando perto dele. Aí a Mônica perguntou assim pra ele: e onde tá seu amiguinho? Ih, vó, foi embora. A Mônica: ah, Satanás, você tá achando que aqui você vai vir. Não acha porque você é cristão, porque você é pastor, porque você é líder, que Satanás não vai querer te atacar, porque ele vai. Ele é astuto, mas só que ele está debaixo dos nossos pés. Repreende em nome de Jesus Cristo. Eu vi um vulto. Ah, foi só um vulto. Vulto não. Satanás, bata a retirada da minha casa agora. Ah, mas eu sou cristão. Bata a retirada agora em nome de Jesus Cristo. Eu tenho poder e autoridade do Todo-Poderoso para te expulsar. Ele não tem poder sobre a tua vida. Não tenha medo. Repreenda e não deixe que entre na tua casa uma maldição. Ah, mas só foi uma sombra. Sombra nada. Em nome de Jesus Cristo, bata a retirada agora. Porque Ele quer destruir o que o Criador criou, que é a humanidade, é a família, é a unidade. Ele quer destruir a igreja. Ele está na terra até hoje para fazer isso. Mas Ele sabe que o final dele é um inferno, é o lago de fogo e enxofre. Ele quer levar a criação de Deus, mas nós declaramos em nome de Jesus Cristo: aqui na minha casa, não. Em nome de Jesus. E eu quero concluir, meus amados irmãos, e olhando para Jesus Cristo através desses 4 pilares, que é o Verbo encarnado, o sacrifício perfeito e a ressurreição triunfante, e o Senhor que voltará. A nossa fé não está firmada em tradições ou homem, mas em uma pessoa viva, real e eterna. Como o Verbo encarnado, Ele se fez próximo de nós, para que pudéssemos conhecer a Deus de uma maneira íntima. 2, Ele veio também como sacrifício perfeito. Ele nos ofereceu perdão e nos deu acesso ao Pai. Aleluia. 3, como ressurreto, triunfante. Ele nos garante a esperança, mesmo diante da dificuldade da vida. Tu tens esperança e Ele vai cumprir, amém? 4, como o Senhor, Ele voltará. Ele nos chama a viver vigilantes e em santidade, aguardando o grande dia da sua glória. Assim, a pergunta que fica para cada um de nós é: como temos respondido a esse Jesus? Como que as nossas atitudes estão respondendo a Jesus? Apenas quer ser lembrado em palavras, mas em obediência e em atitude. Ele quer ser o centro da sua família, dos seus sonhos, das suas escolhas e de toda a sua vida. Hoje o convite de Cristo é para o pedido. Ele ofereceu a salvação. Para o cansado, Ele traz o descanso. Para o aflito, Ele te traz a paz. E para o crente fiel, Ele renova a sua volta. Que possamos viver cada dia na certeza de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca mudou. E que enquanto aguardamos sua volta, sejamos luz no mundo e testemunho na vida do seu amor. Que nós sejamos esse homem e essa mulher que o Senhor quer, que nós sejamos luz. E eu quero terminar, igreja, pedir que vocês ficam de pé.